Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o livro de Números. Este é o quarto livro do Pentateuco. Pentateuco, como você já sabe, é o conjunto de 5 livros, que compõem a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Tá? E agora a gente vendo o Números, o livro de Números, ele recebe esse nome, isto baseado no que é próprio dele, o recenseamento. Então, no livro de Números, nós temos aí vários recenseamentos, podemos citar aí uns 3 recenseamentos aconteceram, e estão registrados aí no livro de Números. Tá? Você pode ver no capítulo 1, do versículo 1 ao 19 e também lá no versículo 16. Para melhor estudarmos este livro, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Então, vamos lá? Então, pega aí seu material, e fique atento. Faça as anotações que você achar interessante e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, que nós estamos aqui para te auxiliar. Primeira parte, então, ela ocorre no Monte Sinai. Então, a primeira parte que nós vamos estudar aqui é onde todo aquele fato aconteceu. Bom, a primeira parte, ela aconteceu no Monte Sinai, tá? Onde acontece o início da partida, acontece também ali um recenseamento das tribos, o que já era próprio do livro de Números, o recenseamento. Então, já logo no início ali, acontece um recenseamento das tribos, uma contagem. Ainda ali fica especificado o serviço dos levitas, o que é que eles deveriam fazer, e naquela época um dos principais serviços era armar e desarmar a tenda, era carregar ali os utensílios que compunha a tenda da congregação, que compunha o tabernáculo. Tá? Então, esta era um dos principais serviços dos levitas. Ainda fica especificado os serviços dos levitas, a posição das tendas dos levitas. Eles deveriam sempre estar morando no entorno ali do local onde era realizados serviços religiosos, E também nessa primeira parte nós vamos ver também encontrar aí o censo dos levitas, uma contagem dos levitas, ou seja, quem é que realmente fazia parte do grupo de levitas, tá? Ainda nessa parte destaca-se os deveres dos filhos de Coate, de Eleazar, de Gerson e de Merari. É também aqui que os impuros eram banidos. Podemos ainda observar algumas regras para as restituições pelos pecados. Então, quando alguém cometia um pecado, existiam algumas leis, algumas regras, que especificava como ele deveria fazer essa restituição. Outro ponto interessante é o nazireato. O que é o nazireato? Aquela pessoa que desde a sua gestação ela era separada por Deus para ser um nazireu. Alguém que era escolhido, separado, tinha alguns poderes inerentes que outras pessoas não possuíam. Como nós temos um caso muito conhecido, o de Sansão. Sansão era um nazireu. Então, quando alguém era um nazireu, tinha essa escolha, Deus havia escolhido essa pessoa, uma das recomendações era que já durante a sua gestação, a mãe não poderia beber nenhuma bebida alcoólica. Tá? Agora, queridos, na segunda parte, nós podemos pontuar aqui algumas outras coisas muito interessantes. E pensando na localização, agora o povo sai do Sinai, e vai até Cádiz. Tá? Então, essa segunda parte ela acontece saindo do Sinai e indo até Cádiz. É nessa caminhada que acontece aquela murmuração do povo, onde o povo começa a reclamar pela falta de carnes. Desejaram até voltar para o Egito, porque no Egito, embora fosse um trabalho forçado, escravo, eles tinham
carne. Né? Então o povo agora reclama, né, e murmuram, e é aí que Deus então envia aquelas cordonizes, né, onde todos os dias passava aquele enxame de cordonizes e o povo então puderam comer carne à vontade. Mas outra murmuração que aconteceu aí foi Miriam, né? Miriam, a irmã de Moisés, né, que também murmurou, né, contra Moisés, contra a liderança de Moisés, e isto fez com que, né, Deus chamasse Miriam à parte e ela ficasse leprosa, tá? Então a Miriam sofreu aí, né, com lepra por causa dessa sua murmuração, tá? Ela teve que ficar aí, cumprir todos aqueles requisitos, né, que é exigido de alguém que tinha lepra naquela época, ficar fora do arraial, fora da cidade, até que todo aquele sintoma, toda aquela lepra passasse, para depois voltar ao convívio com as pessoas. Isso aconteceu com Miriam, e devido à murmuração. Ainda nós vamos encontrar nessa segunda parte, né, Deus repetindo várias leis que antes já havia sido citada, tá? Ali acontece também a declaração dos direitos e dos deveres dos levitas e sacerdotes, né? Como, por exemplo, que eles não poderiam tocar em um cadáver, em uma pessoa acidentada, no momento em que eles já haviam sido purificados para o seu trabalho no religioso. Então eles deveriam ter ali todo um ritual, né, de purificação. Outro ponto interessante é a serpente de bronze, né? Então, como o povo caminhava pelo deserto, agora do Sinai até Cádiz, né? E o deserto naquela região tem muitos animais peçonhentos, como, por exemplo, a serpente, a cobra e também o escorpião, né? Então, agora muitas pessoas estavam sendo picados por esses animais. E Deus, então, né, na medida para resolver essa situação, né, mostra para Moisés, né, a importância agora de fabricar uma serpente de bronze, né, e colocar essa serpente em uma estaca, em um madeiro, né, e à medida que as pessoas eram picadas, elas iam até essa serpente, eram colocadas diante dessa serpente, e elas, olhando para essa serpente, elas conseguiam então serem restabelecidas a sua saúde de volta, né? Agora, interessante é que isto é um tipo de Cristo, né? Agora, no Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo, que é pendurado no madeiro, e todos aqueles que estão contaminados, não dessa forma, mas contaminados pelo pecado, vão até Cristo e, ao firmar o seu olhar em Cristo, né, através da fé, que é crer, ele consegue então agora ficar livre desse seu pecado, né? Então, acontecendo lá no Antigo Testamento, e agora nós temos no Novo Testamento isto sendo realizado através do Senhor Jesus Cristo. Na terceira parte do livro, nós vamos ter o povo, né, está na margem oriental do Jordão, né, isto por cerca de 5 meses, tá? O povo permanece ali na margem oriental, e é ali que ocorre o encontro com Balaão, né? Então, nós vamos ver essa passagem na Bíblia, onde que Balaão, né, agora é procurado, né, para que ele pudesse ir amaldiçoar esse povo, para eles não chegarem naquela cidade, tá? Então, mas Balaão, né, ao ver os presentes, né, que estava sendo oferecido a ele, ele fica na dúvida, né? Fica na dúvida e vai orar, vai falar com Deus, porque ele era um profeta de Deus, né? Mas no meio da dúvida, ele não vê assim uma possibilidade de Deus autorizar. Mas mesmo assim, né, chega um momento que ele sai, né? Talvez não para fazer tudo aquilo, mas ele sai, né, com o intuito de que alguma coisa pudesse ser feita. E ele indo nessa caminhada, né, é onde que aparece um anjo e começa a travar o caminho da jumenta de Balaão.
Então a jumenta para, Balaão a espanca e ela então começa a conversar com ele, né? Alguém que antes conversava com Deus, agora está conversando com uma jumenta, para você ver o estado que as pessoas chegam, né, quando elas ficam cegas diante daquilo que elas deveriam acreditar. Balaão deveria acreditar que era impossível amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Mas Balaão resolve ir, e nessa caminhada acontece isso. Ele começa a conversar com a jumenta, e a jumenta então acaba esclarecendo para ele: olha, tem um anjo à nossa frente, é impossível que eu passe, né? E foi aí então que Balaão agora recebeu a ordem de Deus, né, que ele poderia ir, mas agora ele iria para abençoar aquele povo. Quem era abençoado, agora se torna mais ainda abençoado. Também nessa terceira parte acontece mais um recenseamento, agora lá no capítulo 26, né? Isso fica estabelecido também a lei acerca das heranças, né? Então também aí no livro de Números. Já no capítulo 27 fica registrado a morte de Moisés, que é outro fato muito interessante nesse capítulo, é a morte de Moisés, né? Que eles não conseguiram encontrar o corpo de Moisés. A história mostra para nós que eles procuraram, né, ali naquele monte, em toda aquela região, né, onde Moisés desapareceu, e não encontraram. Mas a gente lendo a Bíblia, em outras partes da Bíblia, nós vamos encontrar um fato interessante em que a gente encontra o anjo de Deus brigando, né, lutando com Satanás por causa do corpo de Moisés, né? Então, alguma coisa extraordinária da parte de Deus aconteceu para que o corpo de Moisés não fosse encontrado. Agora, o interessante, né, é que se a gente começa a analisar esses fatos, nós vamos ver que caso o corpo de Moisés tivesse sido encontrado, né, é muito provável que haveria uma idolatria muito grande em torno do corpo de Moisés. E nós sabemos que o nosso Deus, ele não tolera a idolatria, né? Ele não aceita a idolatria, né? Então, milhares de pessoas vão a Israel para visitar o túmulo de Davi. Imagina Moisés, né? Se tivessem o túmulo de Moisés, milhares e milhares com certeza estariam idolatrando Moisés. Bom, toda a história contada no livro de Números ocorreu aproximadamente num período de cerca de 38 anos e meio. Então, como eu disse para você, o livro de Números é muito importante, né, mas é um livro que tem muitas repetições, né, um livro que tem vários censos, né, é um livro que tem alguns pontos que não ocorreram em outros lugares, né, um livro que tem muitos detalhes, né? Então, principalmente acerca dos levitas, dos sacerdotes, né? Os levitas, como você já vem estudando, né? Era aquele grupo que foi separado para cuidar dos serviços religiosos, né? Ou seja, os levitas eram pessoas descendentes da tribo de Levi. É bom lembrar que, né, desde a saída do Egito, quando houve, né, aquela matança dos egípcios, né, dos primogênitos, então os primogênitos de Israel ficaram livres, eles não morreram, né? Ou seja, ali naquele fato, os primogênitos foram separados para Deus, né? Mas para que não houvesse então ali, né, uma separação em todas as famílias, né, de alguém, do primogênito, para servir a Deus, para estar no serviço de Deus, à disposição, então foi separado uma tribo, a tribo de Levi, tá? Então, os levitas eram aquelas pessoas que tinham um trabalho específico, né? E quando houve, então, a distribuição da terra, os levitas não receberam posse de terra, mas eles tinham cidades específicas, né? Eles tinham trabalhos próprios, tá? Então, eles não tinham agora uma posse de terra, porque quem tinha a posse da terra tinha que lutar pela terra, tinha que se estar no exército, né, e lutando ali organizadamente como exército
para defender aquela terra. Os levitas, eles tinham que estar à disposição do serviço religioso, cuidando do tabernáculo, dos utensílios, do cerimonial, cuidando da guarda, cuidando de tudo em torno da vida religiosa do povo judeu. Por isso, Deus separou essa tribo específica para fazer esse trabalho. Então, em todas as tribos havia ali um espaço, uma cidade, um local onde os levitas moravam. E esses levitas eram organizados em turnos, em famílias, para que pudessem exercer esse trabalho do serviço de Deus. Tá? Então, eles eram organizados em famílias, e cada ciclo daquele, eles trabalhavam durante uma semana. Tá? Então, de onde eles estivessem, de qual tribo eles estivessem alojado, eles vinham até aquele local, antes do templo tabernáculo, depois do templo, eles vinham e ficavam por ali uma semana em serviço. Tá? Então, eram organizados em famílias e vinham trabalhar em turnos, durante uma semana, exclusivamente no serviço religioso ali do povo de Israel. Gostaram da aula? Então continue aí estudando, pesquisando, leia o livro de Números, faça as atividades e vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Um abraço.